O Sandro Rocha, que é o ator, eu tive uma visão com ele que ele chegava aqui no Brasil e ele ia na minha casa. E na minha casa estava em construção, né, a parte de cima, e aí ele entrava, né? E ele falava que queria ver a minha casa. E ele tava com um folheto na mão, tipo um folheto A3, papel. Mas ele tava com um folheto na mão, tipo um folheto A3, papel. Um cartaz. E tava escrito em inglês, então eu não conseguia ler. A única coisa que eu lembro que tava escrito, ele era o cartaz preto e rosa. Ele era o cartaz preto e rosa. E tava escrito umas palavras em inglês, e eu não conseguia ler. A única coisa que eu conseguia ler é que tava escrito 15 Day. 26 pessoas foram sequestradas, pelo grupo terrorista Hamas desde o início desse conflito. Entre os reféns estão cidadãos dos Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha e Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa de Israel. Mais cedo, a correspondente em Israel, Paloma Deort, mostrou uma manifestação num dos pontos mais populares de Tel Aviv. Os familiares dos reféns que estão sequestrados em Gaza vieram protestar aqui na Rua Kaplan. Inclusive essa bandeira aqui, que está atrás de mim, ela é uma bandeira que ela vinha sendo utilizada desde janeiro nos protestos contra a reforma do judiciário de Benjamin Netanyahu aqui na Kaplan. Então esses protestos que eram feitos aqui na Kaplan ao longo de todos esses meses agora viraram um protesto pelas famílias dos reféns. Eles pedem para que tragam os reféns de volta para casa. Olha, a gente tem aqui as imagens, ela diz aqui, libertem as nossas crianças, a bandeira de Israel. Aqui a gente tem as imagens de cada um dos sequestrados. São mais de 100 sequestrados. E aqui os pedidos, as nossas crianças, Tahziru Otem Habayta, tragam as nossas crianças para casa. Com muita emoção aqui ao longo do dia, eu conversei com vários dos familiares que estão aqui, eles pedem para que o governo... Mas ele tava com um folheto na mão, tipo um folheto A3, papel, um cartaz. E tava escrito em inglês, então eu não conseguia ler. A única coisa que eu lembro que tava escrito, ele era o cartaz preto e rosa. Ele era o cartaz preto e rosa. E tava escrito umas palavras em inglês, e eu não conseguia ler. A única coisa que eu conseguia ler é que tava escrito 15 Day. E essas imagens, ao longo do dia, as pessoas vêm trazendo, elas escrevem novos recados, colocam o nome das pessoas ali. A gente tem a idade das pessoas que foram sequestradas, 4 anos, 12 anos, 9, onde está a Cruz Vermelha, mensagens que as pessoas vêm trazendo aqui. Teve uma manifestação muito forte também, as mãos sujas de sangue. Eu entendia que queria dizer dia 15, ok? A única coisa que eu entendia. Grave isso aqui que eu tô dizendo, tá? Aí quando ele subia lá pra cima, em casa ainda não tinha energia, né? Porque tava em construção. Eu falava, não dá pra você ver, porque ele ia lá pra ver, né? Eu falava, não dá pra você ver porque ainda tá em construção. E minha casa tá em construção, tá? Eu e minha esposa estamos construindo nossa casa há 7 anos. Tá? Nós estamos construindo ali, ralando, dia após dia, e ainda tá. Por isso que eu digo que essa profecia pode se cumprir muito rápido, tá? Amém? E aí, às vezes, íamos pra rua. Quando nós chegávamos na rua, começávamos a subir uma ladeira, de repente eu olhava pra frente, e eu me dava, quando eu olhava, a impressão que eu tinha, que ao mesmo tempo que era uma espécie de litoral, ao mesmo tempo eu estava numa cidade. Ao mesmo tempo, não sei te explicar isso. Tá? Por isso que o profeta está no Kairos, não no Cronos, quando está tendo visão. De repente, quando eu olhava, eu via no horizonte, eu via um raio descendo do céu, puf, caía. E aí soava uma voz de um anjo no meu lado dizendo: eis a aliança dos homens com Satanás. A aliança que os homens vão fazer com Satanás é tanto o período da aliança de 7 anos de grande tribulação, quanto a marca da besta, que é uma aliança com Satanás. Amém? Então essa voz soava: eis a aliança dos homens com Satanás. Em seguida, irmãos, eu estava na minha frente, tinha alguns coqueiros. Depois tinha, sabe aquelas gramas que ficam crescendo na calçada? De repente começava a descer uma espécie de laser. Ao mesmo tempo que era raio, era laser, descia do céu. E começava pequeno, e começava a queimar aquelas árvores e aqueles feixes de grama que estavam no chão. Começava a queimar. De repente aquilo ia aumentando, e começava a cair nas pessoas. As pessoas começavam a cair, e eu via com os meus olhos, era um laser meio dourado, parecia raio, tá? Um laser meio que dourado, caía nas pessoas e começava a queimar as pessoas. As pessoas, queimava e, virava pó. Torrava as pessoas. Caindo do céu. A pessoa morria na hora.
Em seguida começou um pânico, e eu estava em pânico, porque aquilo começou a acontecer do meu lado. E eu comecei a correr, apavorado, corria. E aquilo começava a cair cada vez mais, caía, pessoas morrendo ao meu redor, e eu naquele desespero. E quando eu cheguei numa ladeira, eu estava correndo, e muita pessoa correndo daquele raio, daqueles feixes caía do céu, como se fosse laser, sei lá. Caindo do céu, e de repente, quando eu olhava para o céu, aquilo ia cair em mim. Quando aquilo ia cair em mim, eu via que, puf, explodia uma grande guerra no mundo todo. Uma grande guerra explodia. Irmãos, eu estava lá. Tá? Irmãos, quando Deus me mostrou, eu estava lá. Não é algo que é sonho, eu sei diferenciar. Eu tenho visão desde criança. Eu vejo anjos nas visões. Eles me falam as coisas. Tudo que Deus nos mostrou tem acontecido até agora. Deus me mostrou que essa última cepa viria da África e veio. Deus mostrou que viria grandes ventos nos Estados Unidos e está acontecendo. Deus me mostrou barragens estourando e já está acontecendo, mas ainda não é a totalidade. Gravem o que eu estou dizendo, porque vocês vão contemplar nos jornais acontecendo, tá? E agora, novamente, eu estou lançando uma outra profecia aqui dizendo, disso que eu estou vendo. Eu via pessoas morrendo do nada, torradas. Caía coisas do céu, raios, não sei o que era. Amém? Eu sei que eu estava vendo, mas não sei se as pessoas estavam ao meu redor via o que eu estava vendo. Amém? Isso são sinais que antecedem a volta do nosso Messias, a volta de Jesus. Amém? E isso está prestes a acontecer. Se Deus mostrou agora, é porque não está longe de acontecer. O Leonardo colocou aqui, tem que vir meteoros antes do arrebatamento, pastor? Eu creio que sim, porque tudo que acontece na palavra, na grande tribulação, a Bíblia sempre revelou tipos acontecendo antes. Tipo é a degustação daquilo que vai acontecer na verdade mais tarde. Amém? Então, tipo é a degustação, ou seja, tudo que a Bíblia me revela. Se a Bíblia me revela que vai cair meteoro na Terra na grande tribulação, tem que acontecer antes também como testemunho. Aquilo que vai acontecer na grande tribulação é verdade, porém de uma forma menor. Se a Bíblia me diz que na grande tribulação vai haver pandemia, tem que acontecer antes. Se a Bíblia diz que vai haver queimadas, tem que acontecer antes. Se a Bíblia me diz também que na grande tribulação vai acontecer, a água vai se tornar veneno, né? Porque o absinto vai cair, o meteoro vai cair chamado absinto, e os homens vão morrer envenenados por causa da água. Tem que acontecer também nos nossos dias isso. Uma grande contaminação de águas e pessoas morrendo por causa disso. Ou seja, tudo que a Bíblia me revela na grande tribulação, o tipo acontece ainda com a igreja aqui na Terra.